Olá pessoal, tudo bem? Vamos voltar aos nossos assuntos depois de uns dias assim meio conturbado. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, só que agora de um formato um pouco diferente, tá? Aonde eu vou fazer os vídeos aqui da minha casa e vou mostrar para vocês como desenvolver o conteúdo. Para a gente não ficar tão atrasado assim, porque não tem previsão, né? A gente não tem previsão de quando vai voltar isso ao normal. Então, vou tentar montar da melhor forma possível aqui para que vocês possam me acompanhar, entender o desenvolvimento do conteúdo e a gente não sofra tenhamos tantos problemas com relação a isso, tá? Os vídeos serão curtos, eu vou tentar enxugar um pouco mais o conteúdo, resolver alguns exercícios e vou postando para vocês naquele meu canal do YouTube, tá? Onde eu havia parado, já faz um bom tempo que eu não posto nada lá. Então vou reativar colocando as aulas para vocês bem específicos, mas que serve de um modo geral para todo mundo que quiser acompanhar, tudo bem? Olha só, estou na aula 6. Ô Jorge, mas você tinha parado na aula 5. A aula 5, pessoal, do livro 2 é sobre concentração molar. Ele faz uma junção entre concentração molar e concentração comum, então a gente não precisa trabalhar uma fórmula específica juntando esses dois. Basta a gente lembrar daquele assunto antigo que está resolvido, tá legal? Então a aula 5, então, eu vou pular ela porque eu já dei na aula 4, tudo bem? Então vamos começar agora com a aula 6, Química 4, livro 2, página 67, tudo bem? Que é a parte de diluição. Essa aula no livro de vocês é dividida em dois momentos. Ela tem a parte da diluição e da mistura sem reação química, mistura de soluções sem reação química. Eu vou fazer esse primeiro vídeo falando de diluição e depois eu falo da mistura sem reação, tudo bem? Então vamos lá, vem com o tio, vamos ver o que acontece aqui. A parte do desenvolvimento agora é diluição. Bom, você sabe que uma solução ela é o soluto mais o solvente. Olha, a lousa é um pouco curta, então eu vou tentar escrever, falar e eu vou apagando, tá? Porque senão não dá jogo. Bom, eu falei com vocês na parte da concentração. A concentração trabalhava o quê? Trabalhava soluto em comparação com a solução. Nós dividimos a quantidade de soluto pela quantidade da solução, tudo bem? Então nós vamos estar falando da parte de diluição ainda, da parte de concentração, porém agora eu vou trabalhar com outros conceitos. Vou variar alguns participantes aqui e vamos ver o que acontece. Diluir. O que significa diluir? Diluir significa reduzir a concentração. Eu diminuir a concentração da minha solução. De que forma que eu faço isso? Eu posso alterar a quantidade de soluto e posso alterar a quantidade de solvente. Sim, pode alterar a quantidade dos dois, porque você altera diretamente a solução, tudo bem? Mas o soluto nós não vamos alterar. Mexer no soluto é algo complicado. E o soluto que nós trabalhamos daqui para frente serão solutos que têm pouca volatilidade, tá? Então acreditamos que eles permaneçam na solução do formato, da quantidade que nós colocamos inicial, tudo bem? Sem afetar o cálculo de concentração. E o solvente, sim. Esse participante aqui, então... Opa, a caneta está falhando. Deixa eu trocar. Esse participante aqui, então, ele vai ser alterado. No estudo nosso de diluição, nós vamos modificar a característica dele. Dá uma olhada aqui. Concentração comum é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Certo? Olha só, o que acontece... Nesse cara eu não vou mexer, mas no volume da solução eu vou alterar, quando eu altero a quantidade de solvente. Se eu aumento o solvente, aumenta o volume da solução. O que acontece com a concentração? Ela diminui. Por outro lado, se eu diminuo a quantidade de solvente, eu diminuo o volume da solução. O que acontece com a concentração? Ela aumenta. Beleza? Então é dessa forma que nós vamos alterar a característica da solução. Ô Jorge, eu posso mudar a quantidade de solvente, por exemplo, diminuindo a quantidade de solvente ao invés de eu aumentar a sua concentração? Sim, podemos fazer isso. Podemos
evaporar, fazer uma evaporação do solvente, e aí sim a gente diminui o volume da solução e com isso nós temos um efeito de aumento da concentração. Mas aí eu não vou estar fazendo a diluição, aí eu vou estar fazendo um aumento de concentração pela evaporação, tudo bem? Alguns exercícios trabalham dessa forma, mas a lógica é a mesma. Então eu vou falar da parte da diluição, certinho? Então vamos lá, vou mexer na quantidade então de solvente. Uma coisa interessante, vou fazer um desenho aqui e esse desenho vai ajudar a gente a compreender essa parte então da diluição. Vou fazer um becker. Olha, preparei uma solução, tá aqui o volume dela. Então, essa concentração pode ser uma concentração comum, pode ser uma concentração molar, tá? Eu vou chamar ela de antes. Antes do que? Antes de se fazer a diluição. Se o solvente nosso for água, então beleza, vou estar mexendo com o aumento do volume de água. A concentração molar antes. Esse daqui vai ser a concentração depois, ou concentração molar depois. Certinho? Então, olha só, fiz a minha solução, preparei a minha solução. Depois eu aumentei a quantidade de solvente e agora eu tenho a minha solução final pronta. Tudo bem? Agora aqui é o seguinte. Analise um pouquinho. A massa do soluto que eu coloquei aqui para preparar a minha solução, ela não vai sofrer alteração depois que eu aumentar a quantidade de solvente. Porque a massa do soluto não se altera. Ela vai permanecer a mesma, tá? Então ela tem a mesma quantidade. Então eu posso dizer que a massa do soluto antes, deixa eu mudar aqui. A massa do soluto antes vai ser igual à massa do soluto depois que eu fizer a diluição. Tudo bem? Então eu tinha a massa do meu soluto, eu aumentei a quantidade de solvente e eu não alterei a quantidade de soluto. Beleza? Se eu não pensar na massa, eu posso pensar em número de mols. Número de mols antes do meu soluto, de fazer a diluição, é igual ao número de mols depois. Tudo bem? Então, essa é a relação importante que você tem para a diluição. Porque quando nós mexemos no solvente, não alteramos essa característica do nosso soluto. Então, agora dá uma olhadinha aqui, ó. Eu vou pegar a minha concentração comum, que é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. E vou fazer uma modificação. Como eu estou comparando a igualdade de massa, eu vou passar o volume multiplicando. Vai ficar assim, ó. Massa do soluto é igual a concentração comum vezes o volume da solução. It's ok? Bom, se eu não estiver falando da concentração comum, estou falando da concentração molar. Fácil, número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Quero isolar o número de mols de soluto. Bico, bico, mole, mole. Soluto é igual a concentração molar, volume da solução. Baba, baba, baby, baba. Beleza? Então agora vamos fazer o seguinte, ó. Aonde tem a massa antes de fazer a diluição e depois que eu fiz a diluição. Nós vamos trocar na fórmula ali. E aí nós saímos com uma relação geralzinha. Olha só. Vai ficar, no lugar da massa antes, eu tô aqui, ó, tá? Massa do soluto. Vou trocar e colocar isso daqui. Vai ficar assim, ó. Concentração antes vezes o volume antes. É igual a concentração molar depois vezes o volume depois. Chuchu, belezinha? Jorge, não estou trabalhando com a concentração comum, estou trabalhando com concentração molar. Bico, bico, mole, mole. Concentração antes, concentração molar antes, volume antes. É igual a concentração molar depois,
volume depois. Beleza? Ó, detalhe. O que é o volume depois? O volume depois, aquele volume final que você obteve, é o seguinte, é aquele volume que você tinha antes de fazer a diluição, volume antes, mais aquela quantidade de solvente que você colocou. Chamamos de volume adicionado, o VADD. Beleza? Então, ó, fica atento nos exercícios, que eles falam assim, qual o volume adicionado para fazer a diluição? Aí tá querendo esse cara aqui, ó, o VADD, tá? Porque o volume depois é só o volume final preparado da solução, ok? Então, esse daqui é o conteúdo baseado na parte de diluição, tá? Agora, você pega lá os exercícios que trabalham essa parte de diluição e tente resolver, tá? No nosso próximo vídeo, na sequência, eu vou falar de mistura sem a parte da reação química. Beleza? Vamos nessa!